Olá, estamos no ar com mais uma edição do podcast Conversa com Especialista, o nosso encontro pelo Portal Mais Sul, pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Spotify, sempre para falar de saúde, prevenção, tratamentos e qualidade de vida. E sobre qualidade de vida, muitas vezes as mulheres, principalmente, têm situações que acabam deixando para depois, acabam dando uma importância menor do que realmente tem, acabam tendo até um certo tabu em conversar sobre esse assunto e eu estou falando da aparência da sua região íntima. E para que essas mulheres tenham um atendimento e algumas vezes também uma melhora, uma correção de algo que não as agrada, um dos procedimentos é a labioplastia ou ninfoplastia, que é realizada pelos médicos ginecologistas e é esse o nosso tema do nosso podcast de hoje. Nós estamos aqui em Criciúma, na Clínica Belvívere, para conversar com a médica ginecologista, doutora Gabriela Eftin Crema. Doutora, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, é um prazer estar aqui conversando sobre esse assunto que muitas vezes realmente é visto como um tabu. As pacientes têm muita vergonha, às vezes, só de mencionar isso para o médico, ainda mais, eu, claro, numa posição de médica ginecologista, que só atendo mulheres, vejo muito isso, mas é um assunto muito delicado e é muito legal a gente dar visibilidade para esse assunto. Doutora, para quem a acompanha nas redes sociais, mesmo que ainda não seja sua paciente, mas percebe que esse tema e muitas explicações sobre o procedimento estão presentes nas suas postagens. Tem sido cada vez mais procurado? Como que funciona para a gente começar essa nossa conversa? Como é que é e para que serve exatamente a labioplastia? Então, na verdade, a labioplastia é um dos procedimentos que a gente tem para fazer essa melhora tanto estética quanto funcional da região íntima. Eu tenho hoje em dia um perfil, uma área de atuação completamente dedicada a esse assunto. Então, eu tenho como formação ginecologia obstetrícia, como obstetra eu não atuo mais. Então, eu faço toda a parte de ginecologia geral, infecções, coleta de preventivo, rotina da mulher, mas cada vez mais a minha área de atuação tem sido para os procedimentos íntimos. E é uma coisa muito nova, assim, é uma coisa que a gente tem pouca visibilidade. Eu tenho pacientes que às vezes me procuram no consultório e elas falam, eu sempre tive um problema com a minha região, eu tinha muito desconforto, eu tinha constrangimento, eu tenho dor quando eu vou usar determinadas peças de roupas. Eu nunca achei que isso teria uma solução. Eu sempre achei que eu a vida toda ia ter que conviver com isso. Eu achei que, beleza, cada mulher tem a sua anatomia e isso faz parte, é uma coisa que eu bato muito na tecla sempre, né, que não existe, a gente não tá falando aqui sobre padrão de beleza, na rede social eu não tô falando, não é sobre a gente padronizar, sobre a gente infantilizar, sobre a gente querer transformar, a gente impor um padrão de beleza da região íntima, mas é a gente tirar a dor e o desconforto dessas mulheres que por anos às vezes sofrem com condições que a gente tem em tratamento. Então eu até brinco assim, né, que para as pacientes que meu papel na rede social é justamente a gente desmistificar. E eu sou uma pessoa que eu gosto de falar, eu gosto de expressar, eu não tenho problema nenhum em falar sobre assunto nenhum. Eu sou pós-graduada em sexologia clínica também, então eu tenho essa atuação na parte da sexologia feminina. Então, é uma coisa que no meu consultório as pacientes elas vão encontrar sempre um local aberto, então tanto no consultório quanto na rede social para a gente falar sobre isso, que é um procedimento que tem sido cada vez mais buscado. Eu acho que justamente porque as mulheres elas têm cada vez mais informação. Um dado interessante é que o Brasil é o campeão em região, em procedimentos íntimos, né? Atrás da gente fica só os Estados Unidos, mas a gente é o país no mundo todo que as mulheres mais procuram a realização da ninfo, da labioplastia, que na verdade é a mesma coisa, né? A gente usa os dois nomes, cada vez mais a gente tem usado a labioplastia, mas ela significa a mesma coisa que ninfoplastia. Para quem é sua paciente, já sabe para quem também será submetida a esse procedimento aqui na Clínica Belvívere, vem, faz o procedimento e depois tem alta em seguida, sai andando tranquilamente. Como é que funciona esse procedimento e de que forma que ele é realizado aqui na clínica? Dentre todos os procedimentos cirúrgicos, a ninfoplastia ela é considerada uma cirurgia de âmbito ambulatorial, ou seja, ela pode ser realizada com anestesia local, desde que a gente esteja num ambiente que seja preparado para isso, né? Então, a paciente ela não pode realizar isso em qualquer clínica, isso tem toda a questão dos alvarás, das licenças, então, a gente tem um suporte de equipamentos, de salas, de todo um aparato para conseguir realizar com segurança aqui dentro da clínica. A cirurgia ela é feita com uma anestesia local, então a paciente ela não precisa vir em jejum, a paciente vem com um acompanhante da sua escolha, uma cirurgia que dura 1 hora, 1 hora e meia, a gente
gente faz uma anestesia local, que sou eu mesma que aplico essa anestesia. A gente faz a retirada desse excesso de lábios e muitas vezes não só o excesso dos lábios, muitas vezes a gente associa a labioplastia também com a capusplastia, que é a retirada do excesso do capuz do clitóris das pacientes. A paciente, a gente vai lá, a gente faz com aparelho de laser de CO2. O laser de CO2 ele é uma tecnologia em que a gente tem uma associação entre corte e coagulação. Então, ao mesmo tempo, ele tem uma ponteira muito fininha de milímetros, que ao mesmo tempo que a gente vai cortando, a gente já vai coagulando aquele tecido. Então, a gente evita sangramentos, a gente evita riscos de infecções, a gente deixa um pós-operatório mais confortável. Então, a gente utiliza essa tecnologia para conseguir fazer a cirurgia aqui dentro da clínica. Depois que terminado o procedimento cirúrgico, o paciente consegue ir para casa andando normalmente. A paciente já vai para casa com uma necessairezinha, com todos os cuidados que ela precisa, com gelo para colocar na região, com todas as informações, mas dentro dos procedimentos cirúrgicos, né, principalmente se a gente considerar outras cirurgias plásticas, com uma recuperação tranquila. A paciente costuma conseguir voltar a trabalhar aí em 10, 15 dias, a depender do que a paciente faça, e as atividades físicas e as relações que a gente pede um afastamento de 30 dias. Mas é uma cirurgia que a paciente chega na clínica, ela faz e ela vai sair andando, ninguém nunca vai saber que ela realizou procedimento nenhum. Outra situação, doutora, que as pessoas, acredito, tenham muitas dúvidas. Como você disse, isso muitas vezes lá para os 40, 50 anos, que a mulher percebe que tem tratamento, que decide que agora sim vai tomar coragem ou vai dedicar um tempo do seu dia a dia para esse procedimento. Ele pode ser feito em que idade? Tem uma idade mínima, uma idade máxima? Como que funciona? A gente tem 2 perfis de paciente. Aquela paciente que ela já tem uma hipertrofia desses lábios tão grande que na adolescência ela já tem um incômodo. Então, como é que funciona? Quando a gente começa o nosso desenvolvimento puberal, ali 12, 13, 14, 15 anos, em que a gente começa a ter os caracteres sexuais secundários que a gente fala, então que a menina ela desenvolve mama, desenvolve os pelos, ela também desenvolve a região íntima. Então, tem algumas pacientes que já nessa idade, 16, 17 anos, elas já procuram, porque ela já teve um crescimento exagerado nessa fase e ela já tem um incômodo muito grande. Já o outro pico, digamos assim, o outro perfil de paciente que a gente tem é a paciente 40 a mais. Por quê? O que acontece após os 40 anos? Assim como a região do rosto, como a região de outras partes do nosso corpo, a gente vai tendo um aumento de flacidez, a gente vai tendo um derretimento, então a gente vai perdendo gordura em alguns locais. Então é só eu brinco com as pacientes, olha uma foto da adolescência, 15, 20 anos, rostinho bem redondinho, né? Hoje, às vezes, tu até tem o mesmo peso, mas o rosto parece que é mais fino, isso para os homens e para as mulheres. E o mesmo acontece na região íntima, a gente tem 2 regiões de gordura na região íntima, que são os grandes lábios, são os lábios externos vaginais, que eles como se fossem 2 bolsinhas de gordura. Conforme o envelhecimento vai acontecendo, essa bolsinha de gordura ela vai murchando. Isso vai fazendo o quê? Os lábios externos vão murchando e os internos vão ficando cada vez mais aparentes. Então, a paciente muitas vezes começa a se incomodar ali após os 40 anos, porque ela foi perdendo gordura dessa região dos lábios externos, e às vezes ela até fala, eu sempre me incomodou, mas não era tanto. E agora que eu envelheci, que o lábio externo murchou, ficou mais aparente e me incomodou. A gente não tem uma idade mínima e máxima. O que a gente tem por todas as sociedades, né? Que, se possível, a gente consiga esperar a maioridade das mulheres, né? Então, ali, após os 18 anos, para a gente conseguir fazer a cirurgia. Isso por uma questão ética, porque ela vai ter que ter alguém que autorize ela a fazer a cirurgia por ser menor de idade. Mas, em termos de desenvolvimento puberal, a gente orienta isso também. A gente sabe que ali, depois dos 16 anos, a gente já tem um desenvolvimento completo, de forma geral. Eu já operei pacientes mais novas que isso. Então, cada caso é um caso, né? Eu tenho pacientes que têm um desconforto tão grande, a paciente ela não consegue botar uma peça íntima, a paciente não consegue colocar biquíni, a paciente... Então, quando ela tá nesse mundo, né, que ela começou a se desenvolver, ela começou a entender, passou por essa fase, né, de adolescência, tá? Se tornando uma jovem adulta, ela vai encontrando essas barreiras, às vezes ela fala, eu não quero esperar, eu já quero operar. Eu até tive uma paciente que me procurou, acho que ela tinha 16 anos, ela veio com a mãe, queria muito, ela tinha uma hipertrofia muito importante, só que ela tava muito insegura ainda com a cirurgia, com tudo. Eu falei, olha só, a gente vai fazer um combinado. Tu vai esperar 1 ano. Eu quero que tu amadureça esse 1 ano, essa ideia na tua cabeça. Se daqui 1 ano ainda tu quiser realizar o procedimento cirúrgico, a gente realiza. A paciente fez esse ano, saiu daqui feliz da vida, tá ótima, recuperada. Mas então é isso, a gente precisa também de uma maturidade, não só da região, mas uma maturidade mental. Assim, a paciente entender que aquilo é uma cirurgia que vai mudar pro resto da vida. Então, a gente vai ter uma alteração anatômica ali pro resto da vida. Idade máxima não tem, mas normalmente a gente opera aí pacientes até 60 e poucos anos. Tem algumas pacientes. E uma contraindicação, existe alguma contraindicação expressa ou é relativo, depende de cada caso, cada condição de saúde que a paciente pode ter?
Então, assim, não existe nenhuma contraindicação em si, a não ser, a paciente tem uma contraindicação ao anestésico, tem alguma coisa que impeça ela de realizar, mas não tem nada, não existe uma doença que a gente não faça. É importante que a paciente ela tenha uma integridade daquela mucosa, então, às vezes uma paciente com doenças de pele, às vezes a paciente com infecção ativa, obviamente nada disso a paciente vai poder realizar o procedimento cirúrgico. É muito importante que a paciente ela passe em consulta ginecológica, e por isso cada vez mais os ginecologistas e não mais os cirurgiões plásticos tem pegado esse tipo de procedimento para si, porque é importante que ela tenha um preventivo em dia, que ela tenha a sua saúde ginecológica investigada. Então, eu falo para as pacientes, nada adianta a paciente vir querer fazer um procedimento cirúrgico, que não deixa de ser um procedimento estético, mas ela está com o preventivo atrasado, a paciente está com um sangramento anormal que não foi investigado, então, às vezes, a paciente pode ter uma lesão, pode ter uma lesão de pré-câncer, alguma coisa assim. Então, não que contraindique, isso não contraindica a cirurgia, mas eu acho que é importante ser investigado previamente. Então, esses seriam os principais fatores, assim, mas não tem nenhuma contraindicação ao procedimento cirúrgico em si. E sobre o procedimento, você lembrou, doutora, que a paciente vem caminhando, sem precisar estar em jejum, vai para casa da mesma forma com o seu acompanhante. Mas tem algum outro exame que você pede? Todos eles são feitos por você mesma? Como é que funciona antes e depois da cirurgia também? Tem algum medicamento que essa paciente vai precisar tomar, além desses outros itens que você já frisou? O principal exame vai ser os olhos. Então, por isso que sempre quando as pacientes às vezes vêm querendo fazer uma avaliação, enfim, em rede social é normal da curiosidade, né, da pessoa que vai realizar um procedimento, mas nada substitui a consulta médica. Por quê? Na consulta médica é quando eu vou perguntar para a paciente todo o histórico dela, se ela teve gestação, se ela tem doença, se ela tomou alguma medicação, se ela pode ter algo que possa ser um complicador da cirurgia, e isso vai me guiar para saber se eu tenho que solicitar algum exame complementar ou não. Por exemplo, pacientes hipertensas, pacientes têm alguma disfunção renal, pacientes têm algum problema pulmonar, por mais que seja uma anestesia local, eventualmente a gente acaba pedindo às vezes alguns exames laboratoriais, exames de coagulação. Mas o principal exame vai ser o exame físico da paciente, eu olhar essa paciente e eu determinar. Também, até entrando na parte de contraindicações, às vezes em algumas pacientes que elas não têm uma hipertrofia dos lábios internos, então a gente classifica a hipertrofia quando a gente tem ali pelo menos acima de 2, 3 centímetros. Então, o que seria, quando até a gente opera, o que a gente usa de parâmetro? Deixar pelo menos 1 centímetro de lábio. Então, às vezes a paciente ela tem uma atrofia da gordura dos grandes lábios, e daí ficou mais aparente, e ela quer esconder aquilo, mas ela acha na cabeça dela que ela tem que tirar. E, na verdade, isso é uma contraindicação. Se a paciente já tem ali 1 centímetro de lábio, a gente não tem que tirar nada. O que a gente tem que fazer? Preencher a parte externa, então aumentar os lábios externos para a gente conseguir fazer uma cooptação dos lábios internos. Então isso seria também uma contraindicação, ter um lábio ali de 1 centímetro. Então a gente precisa ter algum grau de hipertrofia, e por isso que a paciente precisa ser examinada em consulta médica. Mas de forma geral, se é uma paciente assim, sem problemas de saúde, no máximo alguns exames de sangue mais relacionados à parte de coagulação, que pode ter algum prejuízo no sentido, na hora do ato do procedimento cirúrgico em si. Outra dúvida que acredito já chego ao seu consultório, das suas pacientes, é sobre a sensibilidade para as atividades sexuais depois de o procedimento ser realizado e a recuperação da mesma forma. Muda alguma coisa? Melhora? Piora? Como é que funciona, doutora? Essa é sempre uma dúvida, assim, disparado também, tanto no direct quanto aqui, quando as pacientes vêm no consultório, as pacientes têm muito medo, né? A gente está falando de uma região muito sensível, principalmente quando a gente faz a associação do capuz do clitóris. Então, quando a gente faz a ninfoplastia pura, risco nenhum, tá? A gente não tem corte de nada da região ali. Claro, a paciente ela vai ter uma perda temporária da sensibilidade pelo processo de cicatrização que acontece quando a gente faz um procedimento cirúrgico. Então, isso como qualquer cirurgia, como qualquer corte que a gente realiza na pele. Por algum tempo, até terminar de cicatrizar, aquela pele fica um pouquinho com perda de sensibilidade, que isso retorna. Mas em termos de prazer sexual, de estimulação de clitóris, de orgasmo, isso não muda. A não ser que haja alguma lesão do feixe vasculonervoso do clitóris. Isso normalmente acontece quando é utilizado técnica incorreta, quando a paciente ela faz eventualmente uma correção do clitóris em si, de corpo de clitóris. Então, quando eu falo aqui de capusplastia, eu estou falando de retirada de excesso de pele, que é o que a gente faz aqui na maioria das pacientes. Então, existe como se fosse uma membraninha abaixo dessa pele, que é o que protege esse feixe vasculonervoso do clitóris da pele. Então, como a gente só mexe em pele, isso não corta nada, nenhuma estrutura importante. Então, a paciente ela não tem nenhum prejuízo.
Inclusive, as pacientes falam que melhora. Não que o procedimento cirúrgico, ele vai dar mais prazer, ou a gente faz alguma coisa ali que melhora. Mas, às vezes, a paciente, ela tinha tanto desconforto com aquela região, ela ficava tão constrangida na hora da relação, ela tinha tanto excesso de pele que dificultava a estimulação do clitóris, que depois da cirurgia, ela tem uma melhora. Hoje, inclusive, eu atendi uma paciente, antes da nossa entrevista, que ela veio para um retorno de pós-operatório. Agora, ela já tem uns 3 meses de pós-operatório, ela veio num retorno mais tardio, e eu perguntei para ela como é que tinha ficado a sensibilidade, que ela tá falando. Ela falou, nossa, ela falou, parece que eu nem enxergava mais meu clitóris, que eu já tinha tanto excesso ali, isso dificultava na hora da relação, na hora do estímulo. Ela falou que, inclusive, melhorou, que a sensibilidade dela aumentou, que ela tá mais feliz, que a relação sexual tá mais favorável. Então, claro, isso vai depender muito da paciente, porque a gente sabe que prazer, orgasmo, relação, libido, tem muita relação mental também, então a gente tem outros vários fatores que influenciam nisso, mas a gente não tem um prejuízo pelo procedimento cirúrgico em si. Nas cirurgias plásticas, não apenas da região íntima, mas do corpo em geral, principalmente, acredito, de rosto, as pacientes e os pacientes, no caso das outras, muitas vezes chegam, doutor, quero assim, com uma foto, quero ficar parecido com o fulano, quero ficar com o nariz. Já aconteceu também de alguém vir com um ideal, não que uma foto, mas um ideal, alguma coisa assim, sem conhecer de que forma que a técnica cirúrgica pode trazer a melhor forma para aquele caso em si e não para aquela foto? Exatamente. Eu sempre falo para o paciente, né? Eu uso esse exemplo. O bom cirurgião plástico de nariz não é o que faz o nariz todos iguais. É o que consegue realçar dentro da anatomia do rosto da própria paciente a beleza que existe nela, né? Então, lembra que eu falei lá que a gente não tem um padrão de vulva ideal, a gente não tá aqui para falar de padronização. Então, quando uma paciente, inclusive, me procura com expectativas relacionadas, porque eu quero que fique bem pequenininha, eu quero que fique bem rosinha, eu quero que fique dessa forma, eu sempre falo que é muito importante a gente alinhar as expectativas. Eu mostro para as pacientes, né, isso em termos de consulta, claro, com toda a autorização das pacientes que já realizaram o procedimento, algumas fotos de antes e depois. E toda foto que eu falo, eu sempre falo, olha como nenhuma que eu tô te mostrando ficou igual ao anterior. Porque cada paciente tem uma anatomia, e essa anatomia precisa ser respeitada. Tem pacientes que têm clitóris pequeno, tem paciente que tem clitóris grande, tem paciente que tem capuz de clitóris com muito excesso, tem paciente que não tem excesso nenhum, tem paciente que tem uma simetria de lábio, tem paciente que tem alteração de coloração. Então, cada paciente a gente vai buscar uma melhora estética e funcional dentro do padrão daquela paciente. Mas isso de, eu quero que fique igual essa, isso eu sempre falo, isso é um padrão que a gente nunca vai conseguir alcançar. Porque cada vulva é única. A gente não tá querendo, justamente, voltando nisso, te deixar com um padrão de beleza. E eu falo para as pacientes, o meu objetivo não é com que alguém, ela, olhe aquilo e fala, nossa, fez uma cirurgia ali. As cirurgias ficam imperceptíveis. Se eu mostrasse para ti um pós-operatório de uma paciente 2, 3 meses pós-cirurgia, ninguém fala que essa paciente tem uma cirurgia. Não fica cicatriz, não fica artificial. Uma das principais complicações quando as pacientes realizam esse tipo de procedimento, principalmente por profissionais não capacitados, é a amputação dos lábios. Então, algumas pacientes me procuram, isso já aconteceu, ela foi lá, fez uma cirurgia com outro profissional, e ele tirou tanto daquele lábio que ela ficou completamente amputada. E a aparência disso é muito feia, né? E às vezes as pacientes vêm com essa ideia que elas querem, tira tudo, eu não gosto dos lábios. E eu sempre falo, a gente nunca tem que tirar tudo. O lábio, ele tem aquela função, ele precisa estar fechando o introito vaginal, que é uma proteção. Então, a gente deixa ali pelo menos 1 centímetro de lábio de cada lado e cada paciente vai ter o resultado de acordo com a sua própria anatomia. E outra situação também, porque além de ser um procedimento que vai tratar da estética, mas ele trata também de dor que a paciente pode ter, de desconforto ao colocar qualquer tipo de peça, de roupa íntima. E também, além disso tudo, né, doutora, tem a questão da relação em si com o parceiro ou com a parceira, com o companheiro, a companheira, mas o outro lado, o lado emocional desta paciente, como é que fica, o que as pacientes relatam depois de realizar esse procedimento, ou toda a recuperação já feita também? É assim, eu sempre falo que nunca é uma cirurgia puramente estética, né? Sempre tem um fundo funcional. E o que é esse fundo funcional? É uma paciente, por exemplo, eu tive até uma paciente semana passada, que ela gostava de andar de bicicleta com o marido. Então, elas praticavam bike, tinha um grupo faziam em vários casais. E a paciente, conforme ela foi envelhecendo, ela foi falando, eu não consigo mais praticar,
Porque conforme eu fui envelhecendo, parece que foi crescendo, isso que eu falei ali, de a gente perder, né, a gordura dos grandes lábios e ficar cada vez mais aparente, mas essa paciente realmente tinha uma hipertrofia dos lábios internos, então era indicado a ninfoplastia. E eu não consigo mais fazer essa atividade, porque eu fico machucada, porque assa, porque machuca, porque eu não consigo colocar o short de fazer a bike. É uma paciente que às vezes ela não consegue usar uma calcinha de renda. É uma paciente que às vezes na hora da relação, por aquele excesso de lábio, quando a gente tem um movimento da penetração, ela tem um aprisionamento desse lábio. Então é uma paciente que emocionalmente, ao longo dos anos, ela vai ficando abalada, ela vai perdendo a sua confiança, é uma paciente que ela vai ficando com medo, ela vai às vezes até evitando fazer as coisas. Então, eu tenho uma paciente daí uma paciente mais jovem, assim, tinha acabado de sair da adolescência, atingido a sua maioridade e tinha um incômodo muito grande. Ela não queria fazer, ela não ia fazer depilação, porque ela tinha medo que machucassem, porque ela ficava com vergonha da depiladora. Ela não queria, a mãe me contou depois, né, que ela não queria ir com as amigas, por exemplo, pra praia, em grupos assim, porque ela sabia que se eventualmente ela tivesse que trocar ou ela fosse ficar de biquíni, ficava um volume muito avantajado e ela tinha muito constrangimento. Então, é uma paciente que quando a gente opera, e claro, ela fala, nossa, ficou linda, ficou maravilhosa, eu acho bem, tá bonito. Mas quando ela chega e fala pra mim, nossa, parece que eu nasci assim, agora eu não sinto dor, eu não sinto desconforto. Eu tenho uma paciente que uma vez ela falou que, logo no primeiro mês pós-cirurgia, ela tinha tanto excesso, que toda vez que ela saía de casa, ela tava usando uma calça, a cada tanto tempo ela precisava ir no banheiro arrumar, ajeitar, porque aquilo ficava roçando ali na calça e machucava ela. E ela falou que o primeiro evento que ela teve, que ela saiu de casa, que ela não precisou ir no banheiro arrumar, porque ela não estava sentindo nada, sentindo dor, que ela percebeu, meu Deus, eu não tô sentindo nada, eu não tô sentindo mais dor, não me incomoda mais. Então, assim, as pacientes, elas realmente têm, e muitas pessoas falam, isso é futilidade, é beleza, vocês querem ditar padrão de beleza, agora até na região íntima das mulheres, vocês querem dar pitaco, e eu falo, não é isso. Tanto que eu falo, paciente que não tem incômodo, ela não precisa operar. Paciente não tem indicação. Se a paciente está bem, ela não sente dor, ela não tem constrangimento nenhum, ela está bem com a sua vulva da forma que ela é. Essa paciente, ela não tem indicação cirúrgica. Inclusive, a paciente, às vezes, que vem falando, eu adoro, mas eu escutei um comentário, um parceiro, uma parceira, enfim, falou, eu falo, tu não tem indicação de cirurgia. Quem tem que se incomodar, quem tem que ter essa dor física, emocional, é a própria paciente. Essa é a indicação do procedimento cirúrgico, né? Mas, claro, é um tema muito delicado e tem que ser tratado com muita seriedade, por isso que a gente, às vezes, está na rede social e eu bato nessa tecla que não é para padronizar, que não é querer impor nenhum tipo de padrão de beleza, é para a gente ajudar essas mulheres efetivamente. E ainda na questão parceiro, parceira, tanto tem aquele que incentiva, como tem aquele que diz, não, você não vai fazer, você não precisa, tá bom assim, sem sentir na sua própria dor, na sua própria pele aquela situação. E ainda o outro caso, que a paciente pode estar feliz com a sua região, mas o parceiro, a parceira, diz, você viu aquele caso, viu que dá para mudar, que dá para melhorar, para ficar mais bonito. É importante que essa seja uma decisão pessoal, não é? Pessoal, sendo. Claro, né? Quando a gente tá, principalmente pacientes, né? Vou usar casadas, namorando, tá num relacionamento com uma pessoa, o teu parceiro de vida, ele é justo ele ter opiniões, né? Em coisas, mas eu acho que a gente ter uma opinião sobre o corpo de uma mulher é muito complicado, né? Isso a gente estende para tudo. Quem tem que decidir uma via de parto de uma mulher? Claro, com conhecimento, né? Depois discutido com o médico, mas não é o parceiro que tem que ir lá e falar, tem que ter parto normal, tem que ter cesárea, tem que fazer isso, aquilo. O mesmo serve para uma cirurgia, né? Não é ninguém que tem que falar, não é um terceiro. Então, isso tem que ser um desejo da mulher. E é triste, às vezes, porque às vezes eu vejo mulheres que elas têm muito desejo. Eu já tive pacientes que eu atendi, elas tinham muito desejo e elas vieram fazer a consulta, tipo, escondida dos maridos, porque ele falava que isso é besteira, que não preocupava. Ela falou, isso me incomoda, eu não quero ter relação com a luz acesa, eu só quero ter com a luz apagada. E ele não se importa, ele fala que é assim mesmo. Por quê? Porque a gente vem de uma sociedade muito centralizada no homem, né? A gente vem de uma sociedade machista, não tem como a gente não falar isso. Então, é tudo sobre o prazer do homem, como ele se sente. A mulher, ela tá numa posição ali que muitas vezes ela tá ali pra servir. E que a gente tem mudado isso, né? Eu bato isso na tecla com os pacientes. Se isso te incomoda, tu tem que buscar o teu prazer, tu tem que buscar o teu bem-estar, né? Se isso tá te incomodando, a indicação é o teu incômodo, né? Mas, claro, é uma coisa que tem que ser discutida quando a gente está num relacionamento. Mas, sim, a gente tem as duas situações. E tanto da paciente que não tinha desconforto nenhum e que alguém fez algum comentário e eu falo para essa paciente. Não existe, porque elas vêm às vezes perguntar, doutora, eu queria que tu olhasse para saber se a minha é normal, para ver se é bonita, se tem algo de errado. Eu já peguei pacientes em que elas foram ginecologistas, homens, e o ginecologista, um profissional da saúde, fez um comentário sobre região íntima. Então, nós mulheres, a gente está numa posição muito de vulnerabilidade, né? Imagina, tu está num profissional médico e ele olhar e falar... Ele usou a seguinte frase para essa minha paciente, que depois ela veio por uma segunda opinião. Tá bem acabadinha já, né? Dá pra gente melhorar, fazer uma cirurgia? A
paciente nunca tinha incômodo com nada. Então, não é sobre ditar padrões de beleza, né? E não é sobre a gente fazer a todo custo, de qualquer forma. Então, a gente tem que ter muito cuidado. A paciente me procurou, ela não se incomodava com nada. Eu falei, olha só, linda, maravilhosa, como todas, não tem indicação de cirúrgica. Tu não tem incômodo com nada. Tá linda como está, não precisa operar. Você falou também, doutora, sobre parto. Para as mulheres que já passaram, principalmente aí no caso pelo parto normal, elas acabam tendo uma indicação muitas vezes maior, menor, ou para quem pretende engravidar nos próximos meses, anos, a indicação é aguardar a gravidez, a gestação, para depois realizar o procedimento? Como funciona? A gravidez não muda, tá? Então, quando a gente fala, principalmente, a gravidez em si, ela é um fator de risco para a gente ter um afrouxamento do nosso assoalho, da nossa região, e pacientes que passam por partos normais, que eventualmente tem alguma laceração perineal, que é no músculo, então ali na região íntima a gente tem músculos, aqueles músculos eles podem se romper ou ficarem enfraquecidos. Isso em pacientes com cesárea também. Então, a paciente, às vezes, pós-parto, anos pós-parto, ela faz um procedimento que se chama perineoplastia, que é como se fosse uma reconstrução dos músculos e da mucosa da região da entrada do canal vaginal. Quando a gente fala da ninfoplastia, da labioplastia, a gente está falando dos lábios externos. Isso não tem relação nenhuma com a questão do parto, da gestação do pós-parto. Pacientes que querem engravidar, paciente, eu quero engravidar daqui 6 meses. Eu sempre falo, espere, engravida, passa por todo o processo gestacional, porque o processo de gestação, ele faz algumas modificações temporárias, que depois voltam, mas ele deixa mais inchada, mais arroxeada. Então, não é legal a paciente operar e daqui 3, 4 meses estar grávida, porque ela vai ter algumas mudanças. Mas eu vou engravidar daqui 1 ano, quero operar agora? Daqui 3 meses ela está completamente cicatrizada, tudo certo, não tem nenhum problema. Para finalizar, doutora, acho que uma das perguntas que você mais recebe é sobre quanto custa. Eu não vou lhe perguntar quanto, porque sei que, além da questão da ética e das normas do Conselho Regional de Medicina, tem também a importância da avaliação individual. Mas, pelo que conheço, não são valores que só pessoas de grande poder aquisitivo conseguem, com um planejamento, até pela questão do que aquilo vai proporcionar de qualidade de vida, de você se livrar de uma dor física, psicológica, é algo que as pacientes conseguem, ainda que com algum controle, com algum planejamento, realizar, e realizar também aqui em Criciúma, muito perto de sua casa. Sem dúvidas, tá? Eu sei que o planejamento financeiro é uma coisa muito importante. Isso para todos nós, né? Tudo. A gente vai comprar qualquer coisa, a gente precisa desse planejamento. E é comum da natureza do ser humano, antes de, às vezes, marcar um médico, uma consulta, enfim, ou às vezes fazer um procedimento, contratar um arquiteto, que seja, ele quer ter uma estimativa do quê? E eu sempre bato isso na tecla dos pacientes, que não tem como a gente passar um orçamento sem avaliar a paciente. Porque, às vezes, a paciente, ela me procura e ela tem um lábio só alterado, então é um tipo de cirurgia. Às vezes, a paciente me procura achando que ela tem que fazer uma ninfoplastia, mas na verdade ela tem que fazer um enxerto de grandes lábios, o procedimento muda. E caro, barato, é muito relativo, né? É isso que tu falou. Qual que é o valor que a gente coloca pra gente resolver uma dor nossa? Então, talvez o que pra mim é caro, pra outra pessoa seja barato. Então, claro, dentro da realidade de cada um, mas falando, né? A cirurgia não é... Nenhum procedimento cirúrgico, eu acho que tudo que é barato demais a gente tem que desconfiar, né? A gente está aqui dentro de uma clínica médica, então eu tenho uma formação, eu tenho 6 anos de medicina, eu tenho 3 anos de especialização, eu tenho 1 ano de pós-graduação, mais fora cursos, congressos, tudo que a gente faz. A gente está dentro de uma clínica que quando as pacientes, elas chegam aqui, elas entram aqui, elas falam, meu Deus, doutora, acho que eu nunca fui numa clínica assim. Então, o que a gente quer proporcionar para o nosso paciente, o melhor atendimento possível, né? Seja desde a recepção, a Lê, que é a nossa menina que serve o café, as enfermeiras, o pessoal da fisioterapia, os técnicos cirúrgicos, nós médicos. Então, tudo isso tem um custo, né, pra gente. E claro que isso acaba refletindo, às vezes, no valor da cirurgia. Mas é isso que eu falo para o paciente. Às vezes, uma paciente que tem um desconforto, uma dor muito grande, isso ela consegue claramente, isso até em termos de passar cartão de crédito, parcelar. Eu falo sempre tudo é negociável, né? Então, quando a paciente ela tem um desejo de realizar aquela cirurgia, a paciente ela tem um incômodo verdadeiro, tudo a gente consegue dar jeito, né? A gente consegue, e claro, não é nada de outro mundo, não é nenhum valor absurdo. É claro que é o valor que a gente coloca no nosso trabalho pelos anos, porque eu falo para as pacientes, é muito fácil, sempre tem aquela piadinha do mecânico, né? O mecânico que cobrou não sei quanto só para apertar o parafuso do carro. Beleza, ele levou 15 minutos, mas quantos anos de experiência ele precisou ter para saber qual parafuso apertar, né? Então, quando a gente fala de procedimentos cirúrgicos, é a mesma coisa. Então, quanto que um médico investiu na sua formação, na sua expertise, no seu material? Então, aqui eu faço cirurgias com laser, a gente tem... A paciente, ela vai de pós-operatório com o meu número pessoal, para sábado, domingo, feriado, madrugada, não interessa, a paciente, ela pode entrar em contato comigo. Então, a paciente, ela tem todo o suporte, ela vai com todo um kit de pós-operatório, ela vai respaldar
usada para tudo que acontecer, né? Então, tudo isso é agregado ao valor do procedimento cirúrgico. Mas as pacientes que têm dúvidas, pacientes que têm desejo de realizar essa cirurgia, as pacientes vêm, elas marcam uma consulta, a gente faz toda uma avaliação e após essa avaliação dentro da consulta, a gente consegue passar um valor preciso do investimento. Para quem ainda ficou com dúvidas, que está nos acompanhando pelo Spotify, não está com os links disponíveis, quais são os seus contatos para marcar uma consulta e também nas redes sociais, onde, como lá no começo da nossa conversa, a gente citou que tem muitas informações sobre a labioplastia e sobre todos os outros procedimentos que você realiza, doutora. A gente está em 3 perfis, na verdade. A gente tem o perfil da clínica, que é o @belvivere cirurgia plástica. Tem o meu perfil dentro da clínica, que é o @100%, 100 mesmo, número 100%, escrito feminina. Lá tem o link com todas as informações, agendamentos, telefones, WhatsApp, tudo certinho. E tem o meu Instagram em si, que é o @doutora.gabrielacrema, que ali também sempre tem informação, tem as minhas informações de contato. Então, ali as pacientes têm tanto informação do WhatsApp, contato da clínica. Eu atendo em outros locais também, né? Então, às vezes a paciente, ela quer operar, e eu opero só aqui na clínica, só aqui na Belvivere, mas eu atendo Orleans e Araranguá também, cidades aqui da região. Então, às vezes, eu tenho uma paciente de São Ludgero, de Braço do Norte, ela consulta comigo em Orleans, não tem nenhum problema, e a gente planeja o procedimento cirúrgico aqui em Criciúma. Mesma coisa, pacientes de Turvo, Araranguá, toda aquela parte de região mais sul. Eu tenho paciente de Passo de Torres, paciente de Canoas. Às vezes elas vão em Araranguá, que é mais perto, consultam lá e a gente planeja o procedimento cirúrgico aqui na clínica em Criciúma. Doutora Gabriela Eftlin Crema, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por nos receber aqui neste belo espaço da Belvivere, onde também atuam os outros profissionais, doutor Eduardo Favren, doutora Juni Favren, a doutora Ana Carolina Burgo, que é dermato, todos os profissionais aqui da clínica. Muito obrigado, bom trabalho para você e para toda essa equipe. O prazer foi meu. Obrigada por ceder esse espaço para a gente falar de um assunto tão importante. E assim nós ficamos por aqui com a edição de hoje do Conversa com o Especialista, falando sobre um assunto tão importante para a saúde física e também psicológica da mulher, a labioplastia. Um abraço e até mais.